Hoje para o almoço vamos de macarrão, alho e óleo. Para a massa fresca vamos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, aqui eu estou usando a tábua, mas pode colocar numa bacia se achar melhor, sem problemas. Agora eu abri um buraco na farinha tentando não desmanchar o monte. O objetivo é depositar 3 ovos ali dentro. Agora é uma ótima oportunidade para tentar quebrar o ovo com uma mão só. Não. Opa, quase. Ah, agora sim. Aí sim. Agora com um garfo, vá misturando os ovos, tentando incorporar a farinha de forma gradativa, sem desmontar a estrutura, engrossando os ovos. Pode usar a sua mão oposta para empurrar devagar a farinha para dentro. Ah, muito importante, adicione um fio de azeite de oliva antes de engrossar totalmente os ovos. Pode colocar no começo, eu só esqueci. Depois que a massa tomar uma forma mais sólida, pode começar a trabalhar ela com as mãos. Eu resolvi jogar na bancada porque finalmente me dei conta que a tábua era pequena demais. Vá sovando a massa e incorporando o máximo de farinha possível durante o processo. Vai parecer que a massa está muito seca, mas continue trabalhando em cima que ela vai chegar na consistência adequada. Quando a massa ficar mais coesa, reserve ela em um pote e cubra para não ressecar. A farinha que restou na bancada guarde para ser usada no processo de abrir a massa. Depois de uns 20 minutos, a massa já descansou e fica fácil moldar ela para macarrão. Essa quantidade de farinha rende 4 porções. Então vou dividir e reservar 3, deixando a massa sem trabalhar sempre coberta. Dá para abrir macarrão perfeitamente só usando um rolo, mas se você tem um cilindro fica muito mais fácil. É só entender a matemática da instalação aqui. Não. Pera. Não. Ah, tá explicado minhas dificuldades na escola. Para começar a abrir a massa, jogue um pouco de farinha na bancada e comece com o rolo de macarrão. E lembre de passar um pouco de farinha nos dois lados da massa e um pouco na máquina. Comece passando a massa na posição 0 da máquina, e depois da primeira passada, dobre a massa na metade do seu comprimento e passe novamente na posição 0 começando pelo lado reto. Assim você consegue um macarrão mais uniforme no final do processo. Passe a folha de massa pelo menos uma vez em cada posição. Cada tipo de macarrão requer uma espessura diferente na hora do corte. Esse eu vou cortar em talharim, o que vai dar uns 2 mm e vai até a posição número 6 da máquina. Se você sentir que a massa está grudando, lembre de passar um pouco de farinha na folha. Depois de chegar na espessura certa, é só passar pelo corte. Não esqueça de segurar a massa antes de terminar de cortar. Não deixe ela cair na bancada porque vai embolar todo o macarrão. Com ela cortada, passe um pouco de farinha entre os fios para não grudar tudo. Para guardar, tente fazer um tipo de ninho com o macarrão. Para isso, com uma mão você segura no meio dos fios, a outra você segura as pontas enquanto você gira a mão do meio e dobra o macarrão sobre ele. Depois disso, só repetir o processo para toda a massa. Depois que o macarrão estiver todo cortado, já dá para pôr uma panela bem cheia de água para ferver e começar a preparar o molho. Para o macarrão alho e óleo, vamos precisar de cebolinha bem picada, depois de picar pode reservar. E alho. Quando eu vou descascar bastante alho, eu gosto de colocar nesses potes de azeitona e chacoalhar um pouco. Não vai sair toda a casca, mas ajuda bastante. Depois é só cortar o alho em fatias bem finas e levar tudo para o fogão. Não esqueça do macarrão, lógico. Coloque na sua maior frigideira uma quantia de óleo de oliva para cobrir todo o fundo e depois que a água atingir a fervura máxima, adicione 2 colheres de sopa de sal. Prove a água para ver se está salgado o suficiente. Pode começar a fritar o alho até ele dourar em um amarelo claro e colocar a massa na água. A massa fresca cozinha bem rápido, em uns 2 minutos já está boa. Sempre dê uma misturada na massa quando colocar na água, para não grudar. Antes de escorrer o macarrão, pegue uma xícara da água do cozimento e reserve. Com o macarrão escorrido, pode jogar tudo na frigideira junto com a cebolinha, o suco de um limão e misture. Agora adicione a água do cozimento até engrossar suficiente o molho e misture mais. Aqui eu usei mais ou menos meia xícara. Agora é só tentar aquela apresentação bonita que os chefs fazem de macarrão usando uma concha e um garfo.
e perceba que você ainda não tem essa capacidade e volte para o pegador de macarrão mesmo. Esse prato é muito gostoso. Mesmo se você usar massa seca, eu recomendo tentar essa receita, vale muito a pena. Não é à toa que a gente come quase toda semana aqui em casa.